Olá! É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje eu quero compartilhar com vocês um artigo chamado Em Busca do Equilíbrio, na revista Mente e Cérebro, edição 242 de março de 2013. Como eu tenho prometido, eu tenho apresentado as fontes de onde a gente tirou. Esse artigo, ele tem várias vertentes. E aí vocês vão entender de onde que eu tiro aquelas colocações sobre motivação, sonho, como desenvolver. Às vezes assim, isso aí é autoajuda. Não, isso aí está baseado em conceitos muito interessantes e principalmente o trabalho. Deixa eu pegar aqui. Meu problema é o nome dos trabalhadores, tá? Então, existe um livro chamado Big Three, que é um modelo proposto pelos psicólogos americanos David McClelland e John Atkinson, tá? Sobre necessidades básicas e o surgimento evolucionário. Motivos implícitos e explícitos, que é um estudo da diferenciação entre impulsos inconscientes e objetivos conscientes. Motivação intrínseca e extrínseca, isso aqui são livros e artigos correlatos, tá bom? Bom, vou juntar esses aqui. Esse artigo, ele fala de vários deles de maneira mais simples, eu estou especificando para vocês, a respeito da grande dificuldade que algumas pessoas têm. Por que eu estou falando disso hoje, de onde eu tirei? Porque em alguns comentários eu fiz alguns vídeos, colocação sobre a importância do objetivo, como é que você constrói um objetivo, principalmente na live. Você cria o objetivo, aí dá força ao objetivo, aí na motivação, o que eu tenho a ganhar com isso, qual é o valor disso para mim, e com isso você tenta explicitar os seus objetivos. E se você fizer isso muito bem, você terá mais energia para realizar determinadas coisas e menos probabilidade de procrastinação. Mas eu não consigo imaginar, eu não sei o que fazer, eu quero muitas coisas, eu não sei qual é a minha prioridade. Os psicólogos, durante muito tempo, estudam por que as pessoas fazem o que fazem, tá? A coisa mais comum, que você já deve ter ouvido falar, é sobre a pirâmide de Maslow, tá? Primeiro, você tem que ter as necessidades básicas, né? Comer, dormir, frio, etc. Uma vez satisfeitas as necessidades básicas, que surgem proteção e segurança. Então, primeiro você vai comer, depois você vai se preocupar. Eu quero comer agora, depois eu quero comer amanhã, depois eu quero comer todo dia. Depois vem afeto e pertencimento, ou seja, meu grupo familiar. Depois vem autoestima e, por último, realização pessoal, a pirâmide de Maslow. Ok? Muito bem. Mas na prática, realmente, para você se preocupar com realização pessoal, primeiro você tem que atender seus instintos sexuais? A pirâmide de Maslow foi utilizada durante muito tempo, porque é meio óbvio, né? Não, eu não consigo pensar em nada quando estou com fome. Não, eu não consigo fazer nada quando isso está acontecendo. Porém, nós, em termos de pesquisa, evoluímos bastante. E algumas descobertas interessantes começaram a surgir no que a gente chama de anatomia comparada e também a comparação entre determinados modelos sociais animais e os seres humanos. Como assim? O que tem a ver a anatomia comparada? Olha só. Quando nós estamos num estado de homeostase emocional, nós temos determinadas atividades cerebrais. Quando nós não estamos, lembra ansiedade, procrastinação, todos aqueles transtornos comportamentais, as nossas necessidades, os seres humanos, são muito complexas. Mas o que é o básico? E por que algumas pessoas não se encaixam na pirâmide de Maslow? Por que as coisas são nebulosas? Muito bem. Ao estudar a evolução do comportamento animal, vamos pegar lobos e outros animais que têm uma sociedade complexa e hierárquica. Como assim? Tem líderes diferentes, papéis específicos nessa sociedade. Um animal, por exemplo, um cão, ele nasce alfa e nasce beta? Ele já nasce com papéis pré-definidos? Ou isso se desenvolve na convivência social? Eles notaram
que muitos papéis podem ser alterados. Por exemplo, o líder morreu e uma outra assume essa situação e o comportamento dele muda. Por exemplo, o líder de uma alcateia, ele tem determinadas alterações metabólicas. A matriarca tem também. Então, existem posições dentro da estrutura hierárquica dos lobos com características próprias. Mas aí o alfa morreu. Um outro assume aquela função e ele começa a produzir alterações. Então, é a função que gera a alteração é pré-existente. Então, a partir daí, eles começaram a estudar. O que eles descobriram? Nós temos muita afinidade com os cães, né? O melhor amigo do homem, aquela coisa. É um animal que se tornou de estimação, porque, veja bem, você cuidar de porcos, de bois, é uma coisa óbvia. Eu vou me alimentar dele, então é meio óbvio. Mas o cão, quando ele se aproximou do convívio humano, ele não tinha exatamente um papel. Depois foi percebendo que tinha algumas vantagens. O papel de animal de estimação, de companhia, etc. O ser humano se identifica muito. Ah, porque o cachorro é bonitinho? Não, tem vários animais muito bonitinhos que não produzem isso e não são passíveis de domesticação. Por quê? Porque a estrutura deles na sociedade animal não é semelhante, por isso eles não se encaixam em papéis que nós definimos para eles, como os cães podem fazer, como gatos podem fazer, apesar da diferença muito grande entre gatos e cães. Anete, seja mais clara, é o seguinte: existem comportamentos ou motivações intrínsecas. O que é intrínseco? Nasceu com você, tá? Vamos chamar isso de necessidades. Então, nós temos necessidades físicas, mas temos também necessidades psíquicas. E nós chamamos de necessidades intrínsecas aquela que não é fruto da convivência social. Você nasce assim. Você tem essa necessidade. É uma necessidade emocional que tem que ser preenchida. O que acontece quando você não preenche necessidades físicas? Você tem sequelas orgânicas. Então, se você não dá os nutrientes necessários, se você não protege do frio, disso, daquilo, você vai ter anomalias físicas. Psiquicamente, também acontece. Então, você nasce com certas necessidades emocionais. Se essas necessidades não são preenchidas, você começa a apresentar algumas sequelas de natureza psicológica. Então, muitos acreditavam um monte de necessidades, mas à medida que foi comparando com os animais, a gente tem a tendência a dar motivações humanas aos animais. E a ideia contrária pode ser interessante. Motivações animais aos seres humanos. Por exemplo, numa alcateia existem 3 estruturas básicas que devem ser preenchidas, tá? E animais nascem com a necessidade de assumir determinados postos. Então, mesmo o filhote já pode diferenciar um alfa, um beta, um maternal. Como assim? Alfa, beta e maternal? Sim, alfa, beta e maternal. E não tem nada a ver com sexo, maternal, masculino, feminino, não. São posturas, você não vai chamar psicológica no cachorro, mas posturas, necessidades, em que o alfa assume um papel de liderança, tá? Um beta assume um papel de realização de determinadas tarefas. E o maternal, proteção. Espera aí, não entendi muito bem. Vamos traduzir aqui, vou pegar aqui a descrição do Heinz Dieter Smaltz, da Universidade de Wuppertal. Não sei se assim se pronuncia, mas o trabalho dele é bem específico e ele descreve essa análise e que eles encontraram nos seres humanos, um trabalho de neurociência paralelo, estruturas semelhantes, tá? Atualmente, prevalece entre a maioria dos pesquisadores o consenso sobre 3 motivações fundamentais. O que são motivações fundamentais? São necessidades intrínsecas, tá? Você nasceu com isso. Não são iguais para todo mundo, tá? Primeiro, desejo de conseguir poder. Desejo de conseguir sucesso. Desejo de pertencimento ou afiliação.
Esses três aspectos formam o denominador comum nos inventários das necessidades. Pessoas motivadas pelo poder buscam se sentir superiores aos outros. As impulsionadas pelo sucesso querem se aperfeiçoar. Aquelas que pretendem pertencer a grupo e criar vínculos se empenham em investimentos em relacionamentos. Espera aí. Mas olha só, sem dar valência de importância, isso é bom, isso é ruim, tá? Ser melhor do que os outros nesse sentido não é questão de superioridade nesse sentido. Vamos falar em maneira bem simples, é o seguinte. Aquele que predominantemente tem a necessidade do poder, ele quer ouvir o quê? Você é o chefe. Tá? É o que satisfaz esse anseio psicológico que nasceu com ele. Você é o chefe. Aquele que busca o sucesso, o que é que satisfaz esse anseio nele? Você é bom. E aquele que busca o pertencimento, a afiliação, ele quer ouvir, eu gosto de você. Entenderam? Poder, você é o chefe. Sucesso, você é bom. Pertencimento, eu gosto de você. Existem pessoas que nascem com necessidades profundas de preencher isso. Então, ele tende a agir para essa direção. Então, aquele cuja raiz intrínseca é o sucesso, ele busca o aperfeiçoamento. Quando é que ele satisfaz isso? Quando em qualquer direção em que ele agiu, alguém disse, você é bom nisso. Isso acalma, tranquiliza, produz paz, homeostase. Olha o nome, homeostase. Você é o chefe. Ou quando se viram buscando orientações para a pessoa, ela se tranquiliza, ela está bem. E quando no outro diz, eu gosto de você, satisfaz. Então, se aquele poder ouve eu gosto de você, é sempre bom, mas não produz a homeostase no nível observado. Se aquele sucesso ouve eu gosto de você, é a mesma coisa e vice-versa. Aquele que diz você é bom, você é o chefe, mas que o anseio dele principal é eu gosto de você, não preenche. Entenderam o que são anseios intrínsecos? Necessidades? Para diferenciar nesse estudo, necessidade de desejo. Como assim? Necessidade. Nasceu com você e você precisa preencher isso para se sentir bem, para que seu organismo entre em homeostase. Então, o seu cérebro é preparado para isso. Quando, numa ninhada de cachorrinhos, isso acontece, naturalmente, aquele que tem essa estrutura se posiciona como alfa, o líder da matilha, o outro como realizador, batedor, etc., tem funções específicas, e o maternal, que é aquele que cria os vínculos. Cada um deles é importante e tem o seu lugar na hierarquia. Naturalmente. Então, você não vai encontrar um cão desprezando um porque ele não é... Nada disso acontece. É um processo natural, é um processo biológico. Por incrível que pareça, nós também temos essas tendências filogenéticas que fazem isso. Qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema são as motivações extrínsecas. O que é isso? Desejos que nós construímos a partir de relacionamentos sociais, a partir do reconhecimento de determinadas funções em detrimento de outras. Então, por exemplo, você nasceu com a necessidade intrínseca de preencher aquilo, eu gosto de você, ou seja, de pertencer, criar as afiliações. Então, o que faz você feliz? Investir em relacionamentos. Mas você cresceu numa sociedade que despreza isso, que o importante é seu chefe, aquele que manda, tem poder, esse será reconhecido. Se você investe disso, isso não tem importância nem necessidade. O que acontece? Você vai raciocinar em nível de importância e vai passar a se dedicar em ser promovido e ser o chefe. Então, você constrói isso na sua mente, lembra da determinação? E aí você age, faz tudo com relação àquele objetivo. Aí você chega lá e você não sente. Eu devia sentir uma coisa. Não está acontecendo. Por que não? Eu cheguei onde, no máximo, eu tenho tudo.
que está acontecendo? Você tem tudo o que todos dizem que você devia querer, mas que não é aquilo que você realmente quer. Principalmente, isso entra em conflito com a sua necessidade intrínseca de pertencimento. Tudo que você quer ouvir é eu gosto de você. Aquele que quer ouvir eu sou o chefe, muitas vezes não se preocupa com isso. Um chefe tem que tomar decisões impopulares, então você vai ter que tomar uma decisão que vai ser dolorosa, demissão, isso e aquilo. E a pessoa que tem a necessidade intrínseca de poder não tem nenhum problema com isso. Não causa sofrimento para ela. Ela está bem. Na verdade, tomar essas decisões atende um anseio profundo que ela tem. Mas as pessoas não são iguais, tá? Então ele está profundamente feliz. E aí ele diz, é isso que todo mundo quer. Não. Nem todo mundo na posição dessa pessoa sentirá essa felicidade. Então, quando você convence as pessoas de que elas deveriam desejar isso ou aquilo, esse conflito entre suas necessidades extrínsecas e intrínsecas cria abismos emocionais enormes. Então, o que a gente chama de motivação extrínseca, né? Ou imagem motivacional, tem a ver com necessidades extrínsecas, tá? Atender um objetivo específico. Eu quero emagrecer. Vem cá. Emagrecer pode não ter relação nenhuma com poder, sucesso ou afiliação, gente. Mas é essencial para a sua saúde, seu bem-estar. Então, você pode ter todo um trabalho motivacional para você conseguir isso aí, tá? E você chega ali, atendeu as necessidades, ficou ótimo, maravilhoso. Mas, se esse emagrecimento é um meio para atingir um fim que você se convenceu, então eu vou emagrecer para poder ser o chefe, para poder isso e aquilo outro. Aí você faz, cumpre todos os passos que você achou que eram necessários para você atingir aquela posição e não sente satisfação verdadeira, não consegue preencher. Na verdade, quanto mais você se afasta da sua necessidade intrínseca, mais você sente um vazio. Agora, se você perguntar para a pessoa que nasceu com essa necessidade de poder, ela vai descrever para você o que é a satisfação completa, o que é a felicidade, o que é isso. E você, por exemplo, que está assistindo isso, eu queria ter essa sensação, eu queria ter esse olhar, eu queria ter essa expressão de felicidade. Então eu vou fazer o que ele fez. E aí você começa a batalhar para atingir aquele objetivo que vai te trazer a felicidade e não traz. Por quê? Porque isso aí que você acha que vai te trazer a felicidade entra em conflito com suas necessidades psicológicas intrínsecas. Mas quando você se dá o trabalho desse reconhecimento profundo, você consegue atingir determinados objetivos, sente essa felicidade toda e o outro... Mas espera aí, você não tem ambições? Tenho. E eu atingi. Eu me lembro de uma conversa assim, com relação a poder e dinheiro. Se você ganhar muito dinheiro, se você se dedicar, se você trabalhar isso aí, você vai ter isso, vai ter esse poder. E... mãe, você não tem ambição? Se olha, eu tenho. Eu tenho uma ambição. Eu quero saber tudo que existe para saber. Eu quero compreender todas as coisas. Eu quero ser melhor em qualquer coisa que eu faça. Não interessa se é fazer café, se é fazer comida, se é costurar. Não interessa. Eu comecei a me interessar, eu quero. Então, sempre a minha grande missão era ser a melhor possível naquilo. Não ser o chefe de todos, não mandar nos outros, não. Eu quero fazer. Deu para entender? Por exemplo, aquele que quer fazer não se importa muito quem está mandando. Ele quer fazer e quer ser bom naquilo, tá? Então, se a posição que eu tenho me permite atender essa necessidade, eu estou absolutamente feliz. Então, ser milionário não é minha ambição. Ser o chefe, mandar em todo mundo, estar no ápice da... Não. Eventualmente pode acontecer essa coincidência, mas na verdade, para mim sempre foi muito desagradável, porque com a liderança tem responsabilidades que me afastam da possibilidade de aperfeiçoamento, que tem muito a ver com treinar, é um comportamento mais isolado, você ler, estudar. Por quê? Porque sim. Você não está estudando para atingir aquele objetivo? Não.
Não é meu interesse. Eu estudo por estudar porque eu quero ser a melhor naquilo. É diferente. São objetivos muito diferentes. Mesmo que, com o que eu sei, me pudesse botar naquela posição, eu não tenho interesse na posição. Por quê? Porque eu não quero as responsabilidades da posição. Mas como não? Isso é muito bom para você, que quer isso. Que brilha dentro dessa posição, com as exigências. O que eu devo fazer com as pessoas em volta, pedindo orientação, querendo que você diga como as coisas devem ser feitas. Entendeu? É diferente. Se você gosta, se você brilha, então é isso que você tem que trabalhar. Então, o seu estudo vai ser as ferramentas para você atingir essa posição. Agora, e se não é isso? Se tudo que te faz feliz é os relacionamentos com as pessoas. Você está entendendo? Aí, nesse caso, é claro, gente, cada pessoa é pessoa, ser mãe é o ápice do seu estado de bem-estar. Se você tiver que ser chefe de alguma coisa, porque as pessoas te desprezam porque você quer ser mãe, quer tomar conta das crianças, você brilha quando está fazendo isso, você se sente feliz nessa situação, mas todo mundo te convenceu que isso é errado, que isso é antinatural, que isso é desprezível, e você começa a acreditar que eu sou uma pessoa inferior, etc., e começa a lutar para ter o reconhecimento dos outros, abandonando suas reais necessidades. Você pode até conseguir tudo isso e um importante vazio, infelicidade. E o pior de tudo, não sei por que estou tão infeliz. Então, com essa questão da propaganda e as pessoas achando que têm o direito de dizer a você o que você deve fazer para ser feliz, é um problema sério. Porque esses conflitos entre as suas necessidades intrínsecas e extrínsecas estão quase que antagonizando. De tal maneira que a pessoa fica assim, eu não sei como começar, eu não sei o que eu quero. Eu não sei nem não sei o que me faz feliz. Dinheiro, se eu tiver muito dinheiro, eu posso comprar um iPhone, eu posso comprar... Olha só, comprar um iPhone. Ah, mas isso me deixa alegre. Quanto tempo? Quanto tempo até você precisar trocar esse iPhone? É temporário, mas alivia. Sim, então consumir muita coisa alivia. Talvez porque toda vez que você vai consumir, a atenção dos vendedores, todas aquelas coisas, mas não dura. Por isso que vira um vício. Então, comprar um iPhone ou ter um apartamento no Leblon não é uma necessidade intrínseca. É um meio para aplacar esse vazio interior ou para enganar sua psique de que você está alegre, mas não sente homeostase. Qual é a sensação da homeostase? Paz, realização. Lembra quando você está com muita fome e come e não sente mais fome? Sim, mas às vezes as pessoas comem e a saciedade nunca chega. Por quê? Eu já falei sobre compensação, né? Porque quando você sente esse alívio é tão bom, e se eu usar isso para aquietar uma fome enorme que eu tenho de que as pessoas gostem de mim? Ou de relacionamentos profundos afetivos? Será que eu consigo? Não. E se eu usar isso para consolar a fome de poder? Não. Vocês estão compreendendo? Então, as nossas necessidades intrínsecas, elas têm uma tendência. Não que você não possa acumular atividade. O homem pode tomar decisões intelectuais à torta e à direito. Porém, felicidade, homeostase, tranquilidade e paz começam quando você atende suas necessidades intrínsecas. Então, nada impede você de atender essa necessidade de relacionamento, etc., e se tornar um líder. Pode, perfeitamente. Tá? É uma necessidade. Você cumpre suas responsabilidades e faz isso muito bem, com muito sucesso. Mas, e se você tivesse que escolher entre um e outro? Deu para entender? Muitas pessoas, ao serem confrontadas com a necessidade de escolher uma carreira que favoreça suas necessidades intrínsecas, abrem mão disso para atender alguma coisa que eles compraram como o ideal de felicidade humana. O ideal de felicidade humana para uma mulher é ser uma alta executiva no Facebook.
Pronto, não tem como você não ser feliz se isso acontecer. Todos os seus sonhos, toda a felicidade do mundo se derramará automaticamente sobre você. Não necessariamente. Isso pode acontecer se a sua necessidade intrínseca for poder. Se você não for uma cientista com reconhecimento da NASA, com não sei o que, você... Sim, pode acontecer. Se a sua necessidade primordial for o aperfeiçoamento. Se a sua necessidade principal for o relacionamento, a afetividade, não. Você nunca será feliz como uma alta executiva do Facebook ou como uma cientista da NASA. Você será feliz se relacionando com pessoas ou numa atividade que propicie o aprofundamento de laços afetivos. Então, você seria muito mais feliz numa outra tarefa. Ah, por que isso está acontecendo? Porque nós estamos acreditando em pessoas que dizem que elas sabem o que é melhor para você. Que dinheiro, isso e aquilo são melhores e que a pirâmide de Maslow é perfeita. Primeiro você tem que comer, primeiro você tem que dormir, primeiro você tem que ir, depois isso, depois aquilo. Peraí, não é assim não. Entendeu? Então, existem pessoas que o desejo do poder de ser o chefe... Olha só, quando eu falo isso, não é dominar outras pessoas, esse é diferente, tá? Esse desejo de ser o chefe... Lembra o que ele quer ouvir? Ele quer ouvir do outro. Você é o chefe. O nome disso é reconhecimento. Dominação é diferente. Dominação, você faz o outro submeter a você pelo medo, por um monte de coisa. Nisso, não. Você quer que as pessoas olhem para você e procurem respostas. Você quer que as pessoas procurem você e reconheçam você como um líder, tá? Reconhecimento, esse é o nome. Então, isso é um processo natural. Você é um líder e quer isso. Então, você trabalhar para desenvolver as habilidades que te darão isso vai fazer você feliz. Cada vez que você caminha nessa direção, que você realiza os passos ou adquire isso e sabe que isso vai te fazer melhor nesse sentido, você se sente cada vez melhor. E olha só, e a pirâmide de Maslow é simples. Se isso está em você, isso é muito importante, numa situação de crise, você naturalmente vai dar vazão a essa tendência e é capaz, inclusive, de sacrificar muitas coisas para auxiliar os seus subordinados. Porque é isso que um verdadeiro líder faz. Então, um líder é muito mais capaz de autossacrifício do que um outro que não tem essa mesma necessidade intrínseca. Assim como uma pessoa com necessidade de relacionamento também pode fazer isso, mas já uma pessoa com necessidade de sucesso talvez não. Por quê? Porque ele é mais individual. Lembra que o sucesso é um processo mais individual? Então, são pessoas mais antissociais. O que elas valorizam mais é eu sou bom nisso, é aprendizado, é um processo mais solitário, tá? Mais individual. Ele tem uma importância social muito grande, ele pode, em alguns casos, assumir a posição de liderança. Por que ele faria isso? Ah, porque isso vai lhe dar os meios para o aperfeiçoamento que ele deseja, que ele gostaria. E, inclusive, ele é capaz de largar isso sem problema para seguir um outro caminho. Deu para entender? Não existe um apego na função. Ele pode, inclusive, suprir determinadas necessidades emocionais de todas as pessoas ali, como relacionamento, porque intelectualmente ele acha que isso é necessário, que isso é importante. Então, entenda, por exemplo, eu sou espírita, eu acho super importante o reconhecimento e tudo mais, mas é um pouco mais difícil para mim. É uma intensa vida social do que para algumas pessoas que gostam muito de sentir falta. Compreenderam? Eu reconheço a importância de estar com o semelhante, de fazer a caridade, de auxílio, de atender as pessoas. Isso é importante para mim, para o meu reconhecimento emocional, bem-estar, mas é um pouco difícil para mim convivência social. Eu fico muito mais feliz estudando, lendo isoladamente. Adoro dividir isso, tá? Com as pessoas. Por quê? Porque isso me faz muito feliz. Então, reconheço que a minha felicidade não está no mesmo lugar de outras pessoas. E que estar no meu lugar não satisfaria bem outros tipos de personalidade. Deu para entender? Então, essas três básicas não significam definir sua tarefa, tá? Vai facilitar o seu encontro com você mesmo, o seu bem-estar. Se as suas necessidades intrínsecas
não estiverem em total oposição com suas necessidades extrínsecas. Então, eu quero ser o líder. Ok, eu quero ser presidente. Não, eu quero ser o chefe dessa comunidade. Não, eu quero ser... Vocês estão entendendo? Tá? O nível de ambição com relação a essa necessidade pode ser bem diferente das pessoas. Ah, eu quero ser líder, mas eu não sou capaz de lidar com esse estresse, eu não gosto da cidade, então eu quero um outro tipo de líder. Vocês estão entendendo que não é designação de carreira? E sim que você não deve antagonizar suas necessidades intrínsecas com as extrínsecas. Então, se elas correrem paralelamente, ou seja, se sua opção de carreira, sua opção de sucesso, de atender, de crescimento, de reconhecimento, estiver paralelo às suas necessidades intrínsecas, você não terá problemas. Não terá conflitos, não terá aquelas dúvidas, lembra? Procrastinação, isso e aquilo, uma série de respostas psicológicas negativas ou autossabotagens que surgem quando esse conflito aparece, nem a ansiedade. Existem pessoas, por exemplo, que elas querem esse poder e têm uma ansiedade, uma loucura, um mal-estar, um frenesi para atingir essa posição. Não combina. Porque quando alguém com a necessidade verdadeira de poder intrínseca atinge, ela sente paz e não angústia, e não frenesi. Então, normalmente, quando ela galga um posto, ela sente tranquilidade, satisfação, e aí ela, não, eu quero um maior. Aí ela começa a trabalhar, mas não sente infelicidade, angústia. Por que algumas pessoas sentem isso? Porque elas chegaram onde elas acreditavam que deveriam chegar para ser felizes e não estão sentindo. Como elas não estão sentindo, então não é suficiente, eu quero mais. Então há incapacidade de se sentir saciado. É uma fome que não tem fim. O que é uma fome que não tem fim? É quando você está tentando satisfazer a sua fome com alguma coisa que não tem nada a ver com essa fome. Então, você tem fome de afeto e tenta saciar isso com bolo. O que acontece? Não haverá bolo no mundo suficiente para satisfazer sua fome, porque você está com muita fome, mas você precisa de outra coisa para que sinta saciedade. Da mesma maneira, se a sua fome é daquilo e você nunca vai funcionar. Então, a saciedade só surge quando a sua verdadeira fome é atendida. Então, o que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Espero que tenha sido útil. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.